Bom, o tema da aula de hoje é ainda o treinamento psicológico. No entanto, no treinamento psicológico, o nosso assunto é o treinamento das capacidades psíquicas. E nesse contexto, nós estudamos na aula passada o treinamento mental e hoje o treinamento da concentração. Comecemos então. Esse é o conteúdo nosso de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a definição. Na verdade, a gente vai só rever, né, a definição, porque a gente já viu isso lá no segundo termo, né? Depois, a gente vai falar sobre um outro ponto que já foi discutido, mas esse aqui eu vou trazer mais pautado, né? A questão da natureza da atenção. São 3 pontos importantes aqui que eu deixei. A natureza da atenção, a direção da atenção e a amplitude da atenção. Então, esses 3 pontos aqui, eu quero dividi-los para a gente se aprofundar mais um pouquinho. Depois, a título, né, até de reflexão nossa sobre a questão das patologias da atenção. Não vou falar das patologias em si, mesmo porque acho que vocês já tiveram aula com a Solange, né? Me parece que ela usa o texto do Dalga Larrondo, que vai trazer várias patologias da atenção. Só vou aqui recordar com vocês a diferença de distração e distraibilidade. E depois o texto complementar, ele traz para nós algumas ideias de exercícios para treinamento da concentração, onde acho que ele apresenta umas 5 exercícios ali. Daqueles 5 eu tirei 3 aqui, só para a gente ter uma ideia de como fazer, tá? Definição, quero trazer aqui uma definição geral do que vem a ser a atenção e depois a concentração. Então, em atenção, eu trago aqui uma definição mais geral, que ela diz respeito ao conjunto de processos psicológicos que torna o ser humano capaz de selecionar. Eu acho que esse seria uma palavra-chave para a nossa discussão. A atenção diz respeito a selecionar estímulos, né? De preferência, selecionar de forma voluntária, mas a gente sabe que não é só isso, a atenção, né? Ela tem também os seus aspectos involuntários, né? Mas, além de selecionar, a atenção, a palavra-chave seria seleção, né? Nós selecionamos os estímulos que vamos captar. Os termos consciência e atenção estão estreitamente relacionados, claro, né? Porque consciência é sempre consciência de alguma coisa, né? A gente não tem consciência como uma entidade, né? A psicologia já avançou muito nessa discussão para ficar parado e pensando que consciência, inconsciência, etc., são entidades, né? Não, consciência é o ser consciente. E consciente do quê? De alguma coisa, seja dele mesmo, seja do objeto fora dele, ou fenômeno, né? Então, eles são termos interligados, porque a determinação do nível de consciência, né, da diretividade para um objeto ou fenômeno, né, é essencial para a avaliação da atenção. Óbvio, né? Como que eu mensuro a atenção? A partir do nível de diretividade, de consciência que eu tenho de alguma coisa. Esse alguma coisa, lembrando, pode ser objetos ou fenômenos, tanto externos quanto internos. Tudo bem? E concentração, né? Porque é o foco, né, da nossa conversa aqui. É a capacidade de manter o foco de atenção sobre os estímulos relevantes do meio ambiente. Então, enquanto a atenção é essa seletividade, a concentração é manter o foco em determinados estímulos. Quando o ambiente muda rapidamente, consequentemente, o foco da atenção precisa ser mudado também. Pensamentos sobre aspectos irrelevantes podem aumentar a frequência de erros durante a competição, isso é óbvio, né? Se eu estou falando, né, que concentração é focar, né, manter a atenção em um estímulo e, mediante necessidade, mudar esse estímulo, alguns aspectos, tanto externos quanto internos, podem atrapalhar essa
força, né, essa concentração num aspecto só. Inclusive, é importante a gente entender, né, alguns mitos que precisamos superar, quebrar, principalmente quando a gente fala de um dos mitos muito perigosos, não só no esporte, mas na vida em geral, é da multitarefa, né, que nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim, a gente faz, mas aí a gente vai dividir a nossa atenção e não há concentração, porque a concentração é você inibir alguns estímulos para focar em poucos estímulos, em um estímulo, né? Então, obviamente que a multitarefa, ela vai trazer um déficit na atenção, né? Ela vai trazer, além de dividir a atenção, ela não nos garante a concentração. Bom, vamos então no que a gente chama de natureza da atenção. O que é isso? É importante entendermos que a atenção pode ser considerada em dois aspectos. Primeiro, no seu aspecto involuntário ou espontâneo, isso é comum nos seres humanos e nos demais animais. Então, é um tipo de atenção que está dentro da estrutura estímulo e resposta, né? Então, portanto, é involuntária, né? A minha resposta é por conta dos estímulos que estão ao meu redor, e isso está em todos os demais animais, né, inclusive no ser humano. Agora, existe a especificidade humana, né, que o difere da atenção dos demais animais, é que a nossa atenção ela pode ser mediada culturalmente, ou seja, a mediação não é uma ponte, não é um elo. Mediação é algo que se interpõe entre estímulo e resposta, modificando ou incitando, provocando a modificação das respostas. Vou repetir. Mediação, portanto, não é uma ponte e nem um elo, né, que muitas vezes a gente, dentro da psicologia, tende a pensar que mediação seria uma ponte, né? E não é. Mediação é algo que se interpõe, né, se coloca no meio entre estímulo e resposta, e ela causa duas coisas na resposta. Ou ela modifica a resposta, ou ela exige mudança na resposta. Por que eu estou dando essas duas? Porque muitas vezes exige-se, mas a pessoa se esforça a não ter uma nova resposta, né? Mas a mediação serve para isso. Além de exigir uma nova resposta, uma mudança na resposta, ela também provoca essa mesma mudança a partir da nossa atividade, a partir da nossa prática, do nosso comportamento. Então, portanto, nesse esquema, a mediação, ela se apresenta como um estímulo de segunda ordem. A Fernanda quer perguntar alguma coisa pelo semblante dela. Não, tudo bem? É que deu uma respirada assim. Veja, é um estímulo de segunda ordem. Quando eu falo estímulo de segunda ordem, é sinal que, a partir desse novo estímulo, eu, ser humano, consigo dominar a minha resposta atencional. Então, o ser humano só consegue dominar o seu comportamento quando este comportamento está estruturado numa nova forma, ou seja, quando o biológico é condicionado culturalmente. Caso contrário, eu vou viver tal como os demais animais, só respondendo aos estímulos. Beleza? Pode ir, gente? Alguma dúvida nesse aspecto aqui? Quando Ora, o biológico é está... condicionado culturalmente. Então, veja, o próprio fato de falarmos aqui que a necessidade de produzir um treinamento psicológico
isso já nos mostra que o treinamento psicológico ele serve de mediação cultural. Quer dizer, os treinamentos que o atleta vai se apropriar vão ser mediações culturais que vão produzir mudança na sua resposta atencional. Ficou claro isso? Agora, em termos de psicologia científica, a gente precisa também entender mais um ponto aqui. Percebe que a nossa estrutura nunca vai sair da estrutura estímulo-resposta? Veja, aqui a psicologia, ela tende a ter um objetivo comum, que é trazer liberdade ao ser humano. Essa liberdade é de pensamento, é liberdade de comportamentos, etc. Agora veja, como produzir, né, um ambiente ou como promover a liberdade para o ser humano? Como nós podemos ter essa tal liberdade? Veja, a liberdade no sentido psicológico, tá? Não vamos entrar em questões num sociologismo e falar, ai, professor, ninguém nessa sociedade consegue ser livre, porque é uma sociedade alienada, onde, né? Veja, o semáforo para no vermelho, eu não sou livre, eu tenho que parar, não, né? Não é isso, né? A gente está falando do domínio do próprio comportamento, né? E esse domínio do comportamento, veja, não se dá pela desconfiguração da estrutura animal que somos, estímulo-resposta. Então, a liberdade é, na verdade, entender como o estímulo-resposta funciona para inserirmos um novo estímulo, ou seja, a mudança de estímulo, ou um estímulo meio, né, um estímulo de segunda ordem, vai possibilitar uma nova resposta. Então, veja, aqui nesse atenção voluntária, continuamos ainda no estímulo e resposta. Ocorre que a gente agora cria um novo estímulo aqui, olha. Né? Então, na verdade, a gente está obedecendo, como diria Rousseau, obedecendo a própria natureza, mas aí colocando nessa natureza algo que pode trazer modificações dentro das suas possibilidades. Veja, para um avião voar, ele não desconsiderou a lei da natureza. Ele respeitou a lei da natureza, estudou a lei da natureza para um veículo, né, daquele tamanho, daquele peso flutuar no ar. Quando o navio, o cruzeiro, etc., ele, né, sei lá, o submarino, né, para esses meios de transporte flutuar na água ou ter capacidade, inclusive, de andar por baixo delas, como é o caso do submarino, etc., veja que em tudo isso o ser humano precisou obedecer à própria natureza, respeitar a natureza. Ele não pode ir além da natureza, senão entra a água ou a pressão no submarino, todos morrem, ou o navio afunda. Então, veja, os meios, né, culturais que nós utilizamos, eles não servem para desrespeitar a natureza, mas eles servem para controlá-la. Então, eu respeito a natureza a fim de dominá-la. Olha que contradição que eu digo no bom sentido, né? Contradição dialética, né? Eu domino respeitando-a. Assim também é a natureza psíquica. Ela é estímulo-resposta. Agora, como que eu a domino? Aproveitando-me dessa mesma estrutura estímulo-resposta, mas agora produzindo um novo estímulo. Nossa, gente, isso que eu falei foi muito bom. Porque isso faz a psicologia avançar, né, para além das mandingas que nós temos por aí, né, para pensarmos na nossa atuação de fato científica. Né? Gostei, ainda bem que está gravando, depois eu vou pegar isso, vou assistir minha aula. Bom, vamos para o próximo tópico.
Senão eu vou ficar filosofando agora. Pronto. Deixa eu Oi, só ver se eu estou voltemos. muito fora da casinha. Os meios mediacionais servem para, respeitando a natureza, dominá-la. Muito bem. Aí você pode pensar, né, fazer alegorias, como para construir um prédio ou um avião voar, nós respeitamos a lei da gravidade e assim por diante. Eu já extrapolei, eu fui para o foguete, que é muito. Opa, também, mesma coisa, muito bom. Só para ter certeza. Obrigada. Enfim, acho que uma frase que não podemos tirar daí também dessa discussão, até para pensar em treinamento psicológico, é que nós dominamos a natureza a partir de dois aspectos: respeitando-a e conhecendo-a. Porque tem que conhecer, senão o foguete não sai do lugar, e se sair, explode lá no ar, mata os astronautas. Então, assim, eu tenho que respeitar a natureza, então existem limites, mas ao mesmo tempo, até para respeitar e até para modificá-la em algumas situações, eu preciso conhecê-la. Né? Se eu não conhecer, né, é a mesma coisa do nós aqui, a gente precisa conhecer como funciona o psiquismo humano, até para produzirmos um tipo de treinamento, né, para otimizar, potencializar esse psiquismo. O segundo ponto que eu trago aqui é a direção da atenção, porque ela pode, a atenção e a concentração também, né, ela pode ser a partir dos aspectos externos ou internos, mas eu, só numa questão didática, dividiria isso, porque na vida real, os aspectos internos e externos têm uma relação de interdependência. Né? Aquilo que é externo depende do interno, aquilo que é interno depende do externo, principalmente no que diz respeito aqui à nossa conversa. Mas vamos ver, a atenção, ela pode ser direcionada para os aspectos externos, ou seja, projetada para fora do mundo subjetivo do sujeito, voltada para o mundo exterior, ou para o corpo, geralmente de natureza mais sensorial, né? A torcida, o juiz, o adversário, o tempo que falta para terminar o jogo, né? Enfim, e tudo isso, obviamente, utilizando a captação sensorial, né? Os órgãos do sentido. E a atenção interna, né, essa direção? É para o próprio indivíduo, né, a sua subjetividade, ou seja, seus medos, seu cansaço, suas incertezas, a falta do treino, né, que produz o medo, enfim, ou as suas certezas, as suas convicções, as suas automatizações. Então, veja, é aquela que se volta para os processos mentais próprios do indivíduo, é uma atenção mais reflexiva, introspectiva, né, que diz respeito a conceitos, concepção de mundo, mas eu insisto em dizer que a gente não pode colocar uma muralha chinesa entre o aspecto externo e interno, uma vez que esses dois pontos são imbricados no psiquismo humano, né? Não existe só o interno ou externo. Aquilo que é interno, existem componentes do externo e vice-versa. Beleza aqui, gente? E a amplitude? Né? Então, temos a direção, interno e externo, mas também temos a questão da amplitude atencional. Ou seja, essa amplitude diz respeito tanto ao seu aspecto focal, como o seu aspecto vigilante. Então, a amplitude pode ser menor, né, porque eu vou focar, e aqui entra muito a questão da concentração, né? Olha, então é aquele tipo de atenção que se mantém concentrada sobre um campo determinado e relativamente delimitado e restrito da consciência. Então, o que lá no segundo termo eu chamei de atenção tenaz, né? A questão da tenacidade. Então, eu excluo os vários estímulos e seleciono poucos ou um estímulo, né? Então é a minha atenção focal, mas ao mesmo tempo eu tenho aquela atenção vigilante, que é necessária também, né, que não se concentra em um campo determinado, ela espalha-se, né, de modo menos delimitado, o que a gente chamaria de atenção vigilante. Agora veja, aqui, no que diz respeito à amplitude atencional,
também não podemos colocar uma outra muralha separando esses dois aspectos, porque se trata de substratos importantes e inerentes da atenção. O que o ser humano precisa fazer aqui é distribuir de forma consciente tanto os substratos da tenacidade quanto da vigilância da atenção. Então, em outras palavras, eu estou aqui dizendo que não há uma atenção melhor ou pior que a outra no que diz respeito à amplitude atencional. Então, veja, tanto eu preciso da atenção focal quanto da vigilante. Agora, o modus operandi mais desenvolvido no ser humano é aquele que ele consegue distribuir conscientemente tenacidade e vigilância diante da necessidade da sua atividade. Então você vê lá um jogador de futebol, ele precisa estar focado no que ele está fazendo ali, sei lá, com a bola, ou driblando, etc. Mas ele também tem que distribuir isso para olhar os seus companheiros para um lançamento, um passe, para enxergar o outro que está livre lá do outro lado do campo. Enfim, veja que essa distribuição é importante. Então não é nem só tenacidade, porque o senso comum vai atribuir a tenacidade à forma melhor da atenção, né? E dizendo que a vigilância seria uma hiperatividade, né? Oi, Larissa. Desculpa, tem como falar de novo sobre o modus operandi, por favor? Desculpa, não ouvi. Tem como falar de novo sobre o modus operandi? Eu não entendi. Na verdade, sim, eu falei num contexto que, assim, nossa maneira de ser, né, ou nosso comportamento atencional, então essa maneira, né, de se comportar deve, de fato, ser tanto focal quanto vigilante. A questão é o quanto o ser humano está treinado para distribuir esses substratos. Respondi, Larissa? Sim, obrigada, professor. Ok. Alguma dúvida nessa questão da amplitude atencional, gente? Então, aqui a gente conhecendo isso, a gente precisa, inclusive, bolar atividades que requeiram a distribuição consciente desses dois fatores. No entanto, quando a gente hoje, né, o nosso tema hoje não é a atenção no geral, mas é a concentração, é óbvio que eu trago aqui para vocês alguns tipos de treinamentos que vão fortalecer a atenção focal, tenaz, né, porque é a concentração que a gente está falando aqui. Bom, e dentro dessa capacidade do foco, né, eu quero trazer alguns pontos aqui importantes, né, que é o nosso assunto de hoje, né? Bom, essa capacidade, então, de uma atenção tenaz, ou essa capacidade de foco de atenção, refere-se à focalização da atenção e está intimamente associada à experiência subjetiva de concentração, que é o que a gente já viu. Então, essa capacidade de atenção concentrada sobre um estímulo ou um campo atencional se verifica, como diz o texto, né, quando o indivíduo consegue aplicar e focar toda a sua atenção em tal campo ou estímulo. Na minha tese de doutorado, eu chamo essa capacidade de homogeneização. É um conceito que eu pego de uma filósofa húngara chamada Agnes Heller. Ela vai dizer que homogeneização é diferente do que ela chama de heterogeneidade da vida cotidiana. O que é isso? Heterogeneidade ela entende como várias atividades que a gente faz na nossa vida cotidiana. Então, veja, se a gente vai atravessar uma rua, a gente atravessa a rua, mas se estiver acompanhado, a gente está conversando com alguém, a gente olha o carro,
vai à rua, depois anda, alguns andam vendo o celular, outros param para ver a mensagem do celular, mas ao mesmo tempo a gente entra numa loja, ou a gente entra no nosso trabalho, volta para casa, enfim. E nisso a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Esse processo normal do nosso dia a dia, ou em casa, né? Agora na pandemia a gente está muito em casa, então muitas vezes a gente está nas redes sociais, tomando um copo d'água, assistindo TV, ao mesmo tempo falando com o pai, com a mãe, com o irmão, etc. Ou no fogão, esquentando ali a comida, ou fazendo a comida. Enfim, a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Agora veja, eu, por exemplo, gosto de lavar a louça ouvindo música, né? Então, veja, é a heterogeneidade da vida cotidiana. Estou lá lavando a louça, mas com fone de ouvido, ouvindo música para dar uma distraída, etc. Veja, então a heterogeneidade da vida cotidiana faz com que nós consigamos fazer várias coisas ao mesmo tempo. No entanto, por ser várias coisas da vida cotidiana, nós não conseguimos colocar todas as nossas forças psíquicas numa só atividade. Seria impossível isso, inclusive. Então, essa é a atividade do dia a dia, repetindo, que Agnes Heller chama de heterogeneidade da vida cotidiana. No entanto, Agnes Heller vai dizer assim: ora, dependendo da atividade que eu vá fazer, eu preciso me distanciar momentaneamente dessa tal heterogeneidade da vida cotidiana. Então, se a atividade que eu venho a desempenhar é uma atividade complexa, que exige maior força psíquica da minha parte para a sua realização, eu preciso momentaneamente me distanciar dessa heterogeneidade da vida cotidiana. Daí, a gente vê a questão do foco, né, da concentração numa só atividade. Então, é uma capacidade humana. É uma capacidade humana aprendida. Ela não nasce com, né, essa forma voluntária. Eu preciso aprender a fazer isso. Então, por exemplo, nessa aula aqui, nós estamos numa aula onde eu dando aula aqui, eu preciso ter um momento de homogeneização. Então, eu não posso me sucumbir à heterogeneidade da vida cotidiana, né, às várias atividades do meu dia a dia. Eu preciso, nesse momento, esquecer momentaneamente que eu tenho boleto para pagar, que essa já é a semana de pagar contas, né? Eu tenho, sei lá, eu tenho que policiar e ver se minha filha está fazendo todas as atividades da escola remoto, porque na remoto a gente fica um tanto mais, né, assim, fora de organização, então eu preciso ver se ela está ou não cumprindo a rotina que a gente estabeleceu. Ao mesmo tempo eu preciso ligar para outra minha filha, que já voltou a estudar, porque ela faz medicina e o curso voltou com tudo. Enfim, tenho várias coisas para fazer, né? Eu tenho que ir ao dentista, né? Eu tenho que, sei lá, enfim, tem várias coisas para fazer. Mas, nesse momento que eu estou dando aula, eu preciso me distanciar momentaneamente dessas atividades da vida cotidiana para focar numa só. Ou seja, eu preciso me concentrar na minha aula. Assim também, o educando, a educanda, né, o aluno, a aluna, precisa também deixar momentaneamente as demais atividades. Isso é um desafio grande, ainda mais nós que estamos dentro da nossa casa, né? A gente precisa distanciar, né, um pouquinho da nossa atividade cotidiana para poder focar no estudo. Então, para isso, a gente precisa deixar de lado algumas atividades. Veja, esse deixar momentaneamente, veja que eu estou falando toda hora momentaneamente, porque não é toda hora, a gente não consegue viver assim só. Esse distanciar-se momentaneamente da vida cotidiana é o que eu chamaria de concentração, ou, na minha tese, o que eu chamo de homogeneização. E o que seria isso? É uma aproximação a uma atividade complexa que requer maior concentração, que requer maior esforço psíquico. Porque se eu for ler uma revista de moda, eu não preciso de tanto esforço psíquico, eu posso fazer, se eu não for um estudante de moda, e eu posso fazer isso conversando com um monte de gente do meu lado.
Agora, se eu for ler um autor como Freud, Piaget, Vygotsky, Skinner, entre outros, é um conteúdo mais complexo, que eu vou ter que desligar a televisão, desligar as redes sociais, etc., para poder me concentrar naquilo. Por quê? É um tipo de conteúdo que requer de mim maior poder, maior capacidade psíquica, maior energia psíquica. Não tem como eu fazer isso distribuindo, né, com várias outras atividades. Eu, Ricardo, não conseguiria, né, sei lá, fazer um trabalho doméstico aqui e, ao mesmo tempo, ler um livro do Freud. Não dá. Né? Ou de qualquer outro autor. Né? Então, eu preciso sentar-me e concentrar-me naquela leitura. Então, é um momento de homogeneização. Bom, então esse momento, né, ou essa concentração, não é constante com o passar do tempo, então ela é temporal, existe um tempo que eu vou conseguir me concentrar nisso, flutuando em funções de fatores extrínsecos, ou seja, os valores dos estímulos para o indivíduo, demandas de respostas predominantes, ou os aspectos intrínsecos, que são os fatores energéticos, o estado afetivo, o grau de motivação, os fatores estruturais, o meu cansaço ou não, né? A velocidade de processamento e capacidade de memória, isso tudo vem muito se eu estou me alimentando bem, enfim, tem todo um processo que vai me trazer, então, tanto os processos extrínsecos quanto intrínsecos, o quanto também aquela atividade seja importante para eu realizar. Por exemplo, veja um piloto de Fórmula 1. Ele precisa ter um grau de concentração, não de alguns minutos, mas de pelo menos 2 horas, de muita concentração. 2 horas dando voltas em pistas. Né? A Fórmula 1 ainda é cheia de curva. A Fórmula Indy é um oval, que a pessoa vai rodando para um lado só. Não sei se você percebeu isso. Veja, aquilo pode entrar numa saciedade, né, uma saciabilidade que a pessoa pode, inclusive, dispersar, né, os seus pensamentos, a sua concentração. Agora veja, então, é falso também, ó, outro mito a gente quebrando aí, é falso também a gente pensar que a concentração dura só, sei lá, 40 minutos. E aquele médico que precisa fazer uma operação que dura mais de horas? Então ele vai falar para o doente, ó, fica aí, porque olha, estudos mostram que meia hora a minha concentração vai embora. Não. Então a concentração dura mais ou menos a partir da complexidade também da atividade. Veja, o jogador de futebol tem um tempo grande. Né? Já nas artes marciais o tempo é menor, mas não é por causa da concentração em si, senão o outro morre lá, está batendo no outro. Né, o outro está apanhando, né? Então, assim, é um esporte de contato que precisa de menos tempo, senão você mata um, né? A pessoa levando soco lá meia hora sem parar, não dá, né? Então, veja que a concentração, ela não deve ser entendida como um tempo estipulado, embora a gente saiba que ela dura pouco, e o que fazer para ela dar continuidade em 2 horas numa corrida de Fórmula 1. Ora, eu tenho que sempre criar mais, é o papo da nossa próxima aula, mais motivos para continuar concentrado, ou seja, eu crio novos estímulos. Porque eu sei que a concentração entra num grau de saciedade. Ela cansa. A gente não consegue. E aí o que faz perdurar é justamente novos motivos que eu programo para isso, para ela continuar. Beleza até aí? Então, continuando. A capacidade, então, a concentração, né, capacidade de focalizar a atenção, concentrando-se, relaciona-se diretamente com o número de operações mentais que precisam ser realizadas ao mesmo tempo e com a dificuldade das tarefas. Então, é o que eu acabei de falar. Vai depender da complexidade, vai depender do grau de importância, vai depender
dos motivos que eu vou criando, ou dos novos estímulos que eu vou criando, e numa questão de sincronicidade, eu acabei colocando uma pista aqui de corrida, né, olha. Isso não foi intencional, agora que eu estou vendo aí que a minha imagem calhou na nossa conversa. Bom, então, dentro dessa questão da concentração, o texto complementar coloca 5 princípios da concentração, que eu acho interessante aqui, até mesmo como uma síntese do que eu falei aqui. Veja, o primeiro princípio diz respeito a entender a concentração como a metáfora do esforço holofote, quer dizer, é focar, né, acender num ponto, né, trazer iluminação num ponto. Veja que o holofote ele faz isso, né, ele clareia um aspecto, né, um ponto, e isso é a concentração. Outro princípio da concentração pode se focalizar em apenas um pensamento de cada vez. Talvez a gente não precise só pensar em pensamento, mas também em aspectos externos. É aí que eu falei para vocês hoje que a gente precisa superar um pouco esse mito da multitarefa. Se é multitarefa, não é concentração. Tá? Pode ser a atenção vigilante, né? Mas não é a concentração. Por quê? Concentração requer menor número de estímulos. 3. Atletas estão focados quando se concentram em ações específicas, relevantes e sob seu próprio controle. Então veja aí, né? Isso também sintetiza um pouco do que a gente falou, né? São ações específicas e não em várias, que sejam relevantes, então eu preciso criar motivos para isso, né? O que faz um cara de Fórmula Indy ficar 2 horas num oval rodando com seu carro? Né? Inclusive, não sei se você já viu, o piloto de Fórmula Indy, né, que é um lado só que eles viram, né, porque é um oval, tanto o pneu de um dos lados, dependendo da pista, o pneu é maior, para o carro ficar mais estável, não ficar tão inclinado, e também ele tem um capacete que tem uma forma de deixar também o pescoço mais alinhado para não dar o torcicolo e tal, porque imagina, gente, é tudo um lado só, né, sem parar, né? Então veja que tem que ter alguma questão relevante ali, né? Seja a vitória, o campeonato, a profissão dele, enfim, são os motivos que levam ele a estar ali. Né? Naturalmente não estaríamos ali. Né? Para que serve o esporte, gente? Esporte, ninguém nasceu para sair correndo, para fazer exercício físico, abdominal. Eu nasci para fazer polichinelo, que isso, é coisa do, né? Não, ou seja, são produções culturais que vão mediando a nossa resposta. Né? E no caso da concentração, eu preciso criar motivos para fazer isso. Se não tiver motivo, não tem concentração. E, em última instância, o controle, né, o domínio próprio, né, o domínio do comportamento. Né? A concentração requer, de fato, domínio sobre si, né, domínio sobre o comportamento. Em quarto lugar, outro princípio da concentração é: atletas perdem a concentração quando focam fatores irrelevantes ou que estão fora do seu controle. Isso é um dado importante aí. Né? Eu posso me distrair, então eu trago fatores irrelevantes àquela atividade que eu estou executando, ou fatores que estão fora do meu controle. Né? Daí os medos, ou aquela exigência além daquilo que eu automatizei, daquilo que eu treinei. Né? Então, isso mostra também um dos fatores, né, que eu vou perder a minha concentração. Em quinto lugar, olha outra coisa que acaba com a concentração, é a ansiedade. Né? A ansiedade perturba a concentração ao incluir autoavaliação negativa e hipervigilância. Então, é um outro ponto que nós, psicólogos e psicólogas, precisamos ver até quando vamos proporcionar um treinamento psicológico nessa área. Inclusive, conversar com os atletas sobre isso, né? Que esse grau de ansiedade pode prejudicar
obviamente, o grau de concentração. Beleza até aí? Então, isso aqui é meio que uma síntese, né, do que a gente falou. E aí tem duas questões importantes que vocês já conhecem, é mais para a gente relembrar, né, a diferença da distração da distraibilidade, né? Então, a distração não é um sintoma patológico, né? É apenas um sinal, não um déficit, não é, ou seja, não é uma anormalidade, mas ela diz respeito à superconcentração ativa da atenção sobre determinados conteúdos ou objetos, com a inibição de tudo o mais. Ou seja, há nesse sentido certa hipertenacidade ou hipovigilância. Então, eu vou acentuar mais a tenacidade da atenção e vou ter uma hipovigilância, né? Eu perco o controle da vigilância. Então, nesse ponto, a gente poderia falar, então isso é bom para concentração. Não, porque a gente viu que a concentração exige aquela vigilância. E o distraído não tem essa questão da vigilância. Ele pode focar num ponto só e esquecer dos outros dados que estão ali. Então, a distribuição voluntária da atenção, seja foco, seja vigilância, é indispensável para o atleta. E tem a distrabilidade, esta sim é considerada como uma patologia, né, uma anormalidade, que, diferentemente da distração, é um estado patológico que se exprime por instabilidade marcante, imobilidade acentuada da atenção voluntária, então não tem, né, com dificuldade ou incapacidade para fixar-se ou deter-se em qualquer coisa que implique esforço produtivo. Por quê? Olha, isso eu tenho falado já, né, que a atenção ou a concentração, em última instância, precisa muito de um esforço pessoal. Ou seja, a atenção do indivíduo é muito facilmente desviada de um objeto para outro. Então, não há, né, o controle, o domínio próprio, né, não há o domínio do próprio comportamento. Então, a pessoa aí não consegue, então, ter respostas atencionais diante do crivo do seu domínio. Ou seja, é o estímulo que domina o estado atencional da pessoa, e não a sua atenção que domina o estímulo, os estímulos. Beleza? E isso é importante quando se fala em concentração, até para não confundirmos distração com concentração. Bom, então agora vamos falar um pouquinho de exercícios para o treinamento da concentração. Algumas diretrizes importantes nesse treinamento ou exercícios para concentração. Quais são essas diretrizes? Uma sugestão que eu daria dentro de um treinamento psicológico, né, é simular condições de competição no treinamento. Isso eu já tenho falado desde da aula passada, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque ali estarão elementos constitutivos da própria competição. Então, o atleta consegue já de forma protagonizada, né, simular a sua capacidade atencional. Outra coisa, e isso a gente vai ver muito no texto 2, é usar palavras-chave. Eu não sei se é o texto 2 ou 3, mas tem uma lá que a gente chama de autofala, acho que é o texto 3. A autofala é isso aqui mesmo, é usar palavras-chave. Agora, a gente pode lembrar da aula do treinamento mental, porque lá no treinamento mental a gente viu a necessidade de trabalhar com conceitos, né, com palavras-chave. Veja como um treinamento se liga no outro. Se eu tenho aquilo treinado, aqui é mais fácil, e essa palavra vai ser um gatilho justamente para, né, determinados comportamentos. Terceiro, estabelecer rotina de comportamento. Gente, sem rotina, seja atleta, estudante, sabe, pai, mãe, enfim, ser humano não é nada. Nós precisamos organizar e sistematizar o nosso tempo, a nossa atenção, nosso comportamento. Isso é que nos difere dos demais animais, gente, né? É ter
essa condição de colocar uma mediação, né, um estímulo meio, para que a nossa resposta comportamental seja organizada. É o que a gente chama de rotina do comportamento. É fácil isso? É nada. Veja quantos planos, né, de rotina, tantas organizações a gente já bolou para a nossa vida, até a gente imprime, põe na parede, né, a gente não consegue, depois tenta de novo. Enfim, eu tenho pacientes, gente, que eu atendo só para isso, só para ajudar a pessoa a cumprir o plano, as rotinas que ele mesmo estabeleceu, quando eles conseguem. Outros eu tenho que fazer junto com eles essa rotina. Quer ver? Muitas pessoas que eu atendo são estudantes, né? Que vêm com essa demanda, estudantes de mestrados, doutorados, etc. E vêm com essa demanda, né? Não consegue uma rotina de estudo, uma rotina de escrita, uma rotina. E aí também o próprio atleta. O atleta também tem que ter uma rotina de sono, senão a atenção dele vai para o saco, né? Uma rotina de alimentação, horários para alimentação, horário para treinamento físico, enfim, né? Cumprir horários. Outra coisa, desenvolver planos de competição, que está muito ligado à rotina, praticar o controle visual, que é o que a gente viu um pouquinho no mental, mas daqui a pouco eu vou trazer para vocês um exercício de controle visual, porque o controle visual faz com que a gente afunile, né, e treine a nossa concentração, e permanecer concentrado em situações presentes. O que é isso? Tem gente, por conta da ansiedade, né? Por que a ansiedade não deixa a gente desenvolver a concentração? Porque ela pode estar focada muito no que pode acontecer ou no que aconteceu, né? Eu posso ter lá na frente o medo, né, de voltar a acontecer algo que aconteceu no passado. Então, veja, a concentração, ela precisa de uma energia psíquica no aqui e no agora. Permanecer concentrado em situações presentes diz respeito a não elocubrar as questões do futuro e nem também se amedrontar ou se preocupar de repetir situações do passado. Então, isso é muito importante, alivia a ansiedade e, em consequência, aumenta a concentração. Por quê? Porque concentração é naquele momento, é naquela atividade. E aí, o texto complementar traz algumas dicas para a concentração durante a competição. Agora é diferente, né? Aqui é algumas diretrizes, mas agora aqui são algumas dicas para a concentração durante a competição. Primeiro, concentre-se nos momentos decisivos de sua ação esportiva. Isso é importante. Concentre-se na situação presente, ó, de novo, é o mesmo ponto. Pô, você está na competição, agora é ali, né? Esquece quem está te assistindo. Ah, minha namorada está me vendo hoje, deixa ela lá, né? Agora você tem que prestar atenção no que você está fazendo aqui. Eu fui, junto com a equipe que eu falei para vocês, né, que eu trabalho com karatê, e tem um dos atletas, adolescente, né, 13, 14 anos, pré-adolescente, e ele chegou para mim e falou assim: ô Ricardo, você viu onde que está o pódio aqui? Porque ele não estava achando o pódio. Né? Olha, e a gente havia acabado de chegar era um ginásio, foi imprudente mesmo, esqueci o nome de um ginásio que tem aí, ele é tipo um clube que a gente entra lá, tem roleta para entrar, bem no centro da cidade ali, esqueci o nome do local. Se vier à cabeça, enfim, mas a gente foi ali, teve um dia, em comemoração ao aniversário da cidade, nós tivemos um campeonato de karatê, né, regional. E ali, quando nós chegamos, ele foi lá se trocar, né, a gente foi com o time e tal, e aí, de repente, ele chegou para mim: você viu onde que está o pódio? Né, olha a preocupação dele, né? Não era a preocupação em fazer, por exemplo, em fazer o aquecimento, ou em visualizar o que treinou,
né, para poder aplicar ali. Não, ele já estava visualizando subir no pódio, ele queria saber onde que era o pódio. Né? Então, veja, é um grande perigo isso, né, de você sair, né, de concentração, né, você mudar a sua atenção para outras questões que são irrelevantes, pelo menos ali. Para eu alcançar o pódio, primeiro eu preciso me concentrar no que é necessário, né, nos passos necessários para alcançar o pódio. A minha visão não é o pódio, a minha visão são os meios para alcançar o pódio. Evite pensamento negativo, esse é um outro ponto para concentração. Concentre-se na tarefa a realizar e não no pódio, né? Não pense sobre o sentido de suas ações. O que é isso? Né? Parece contraditório também, né? Ah, mas como? Eu tenho que saber para que servem as minhas ações. Sim, você tinha que saber isso lá no treino, tá, filho? Isso aqui é a concentração durante a competição. Aqui tem que ser automatizado. Tem uma frase entre os treinadores de karatê, principalmente, que há uma confusão grande. Pode ser em outras, mas eu vejo isso muito no karatê porque eu vivo mais essa esfera, né? Que é assim, na hora da luta, principalmente, o treinador grita de lá, vai sem pensar, vai sem pensar, vai sem pensar. E é uma frase recorrente de treinadores. E eu sempre ouço isso. E, de fato, esse agir sem pensar não é para a pessoa virar um animal e diante dos instintos. O agir sem pensar é isso. Ó. Não pensa que você vai fazer. Por quê? O que você vai fazer ali é produto do que você treinou, é o que está automatizado. Esse vai sem pensar porque, de fato, você vai ter que ir, né, no que eu não, né, um filósofo chamado George Lukács, ele diz da segunda espontaneidade. O que é essa segunda espontaneidade? A primeira espontaneidade é aquela que eu faço sem pensar, de fato. Não meço as consequências dos meus comportamentos. Mas depois que eu me aproprio da cultura, eu tenho um domínio de determinados comportamentos. E quando eu vou executar esses tais comportamentos, eles já são, por serem automatizados, eles são manifestados como se fosse meu, como se fosse algo automático, como se fosse algo espontâneo. Por isso que ele chama de segunda espontaneidade. Né? E é justamente isso, esse não pense sobre o sentido de suas ações, é que no momento lá eu não vou ficar pensando, olha, eu vou fazer assim, ó, essa técnica é assim, assim, assado. Não, eu vou ter que fazer. Se eu treinei bem lá atrás, se já está automatizado, vai sair, entre aspas, sem pensar. Beleza? É o que a gente chama de automatização. Não é ficar pensando o que vai fazer, é fazer de fato. Então vai sem pensar. Mas desde que entendamos que esse vai sem pensar, eu só vou manifestar aquilo que está automatizado. Aquilo que eu treinei bastante. Depois, evite o pensamento sobre os resultados futuros e sobre futuras consequências negativas. Será que eu vou ganhar? Vou perder? Onde está o pódio? Ai, vamos ver as medalhas lá na mesa de medalha? Olha que bonita. Meu, esquece isso. Né? Foca no que você tem que fazer para alcançar essa medalha. Ai, vamos ver o modelo das medalhas dessa competição? Né? Concentre-se de forma consciente e relaxada. Aí entra o nosso trabalho também de fazer o psicorregulação, que é o papo da aula que vem. Agora vamos trazer alguns exercícios. O texto mostra vários, eu só selecionei alguns aqui para a gente ver algumas ideias de como fazer exercícios. E aí eu quero uma coisa, que vocês entendam que não é uma vez só esse exercício. Esse exercício é para o psicólogo ensinar a fazer, ensinar o porquê fazer, quais são, o que o atleta ganha com isso, e para ele fazer em casa. Ou, semanalmente, o psicólogo, a psicóloga ter espaços para fazer determinados exercícios. Então vamos ver um que o texto coloca. Esse aqui é um deles. Ó, ele vai narrar o exercício, né? Sente-se em uma cadeira que tenha encosto reto, coloque os 2 pés no chão e coloque as mãos relaxadas sobre o colo. Então já vê que começa com um exercício de psicorregulação.
de relaxamento, né? Feche os olhos, inspire profundamente devagar e expire. Comece a relaxar pela cabeça. Então veja, não começou ainda, não, começou já, né, o treinamento de concentração, mas veja como é muito ligado ao de psicorregulação, relaxamento, técnica de respiração, né? Quando você se sentir completamente relaxado, preste atenção na sua respiração e conte cada período da respiração. Inspiração e respiração é igual a um período, sem perder o ritmo. Quando você contar 10 períodos, comece do período 1 novamente. Caso ocorra um erro na contagem, ou por engano você conte além de 10 períodos, pare, pense e tente regressar ao pensamento que passou pela cabeça nesse instante. Então comece novamente no período 1. Para um iniciante, 8 minutos são o suficiente para este exercício. 8 minutos diários. Veja, quando você vai à academia, o personal ou o professor lá na academia fala para você fazer, olha, esse exercício você vai fazer, sei lá, 3 sessões de 15 vezes. Né? Não aguentou, faz 12, etc. O que é isso? É um treinamento físico. O treinamento mental é a mesma coisa, a concentração aqui também precisa de treinamento. E esse é um modelo de treinamento, é uma forma de promover um treinamento. Então veja, tem séries de exercícios, são 10 períodos que eu preciso contar, né? E isso, o que vai fazer? Olha, veja, eu tanto estou trazendo a questão do relaxamento, da respiração, mas também da concentração, não só proprioceptiva, né, do meu corpo, mas também da própria contagem, né, uma questão cognitiva aí dos períodos que eu preciso fazer. Tem outro modelo aqui, o texto. Esse é o que é uma outra forma. Sente-se em uma cadeira que tem um encosto reto e olhe para um objeto ou quadro que tenha ligação com o esporte que pratica. Esse é mais focado no treinamento mental junto com o treinamento de concentração. Veja agora. Relaxe como no exercício anterior, então tem a questão do relaxamento, mas mantenha os olhos abertos. Por quê? Porque vai pedir uma outra coisa aqui, ó. Não se movimente durante 5 minutos e tente entender tantas qualidades quanto possíveis desse quadro. Ou quadro, né? Ou ele fala aqui, né, que pode ser um quadro ou um objeto. Ou seja, além de você estar trazendo para o atleta elementos do próprio esporte relacionado à atividade dele, você também vai produzir nele um movimento dele trazer qualidades quanto possíveis desse quadro. Por quê, gente? Porque estamos trabalhando com a questão da significação da atividade dele. A gente vai descobrir com isso até uma questão diagnóstica do que aquela atividade representa para ele, do sentido e significado que ele dá para aquilo, quais são as palavras que ele vai utilizar depois para se referir a esse quadro. Então a gente está trabalhando com conceitos, né, com a linguagem. Não importa a sua abordagem, todas as abordagens vão trabalhar esses elementos que eu acabei de elencar. É claro que o manejo vai ser diferente, a interpretação pode ser a partir das psicologias profundas ou de psicologias mais de cunho materialistas, mas enfim, em todas elas a gente consegue extrair nesse momento elementos importantes para o atleta, além, obviamente, dele estar treinando a concentração. Outra, eu particularmente gosto dessa aqui, porque trabalha com aquilo que eu gosto de trabalhar, que é a questão do conceito, porque para mim, a palavra que eu escolho, o conceito que eu escolho, diz muito respeito ao sentido e significado do exercício, e isso compromete ou não a concentração do atleta. Veja bem, é o que o texto chama de técnica de associação com conceitos semelhantes. É assim, esse exercício se assemelha ao exercício anterior. Dessa vez, pegue papel e lápis
e escreva uma palavra referente ao seu esporte no meio do papel. Faça um círculo em volta dessa palavra e desenhe uma linha que saia do círculo. No final dessa linha, escreva uma palavra que tenha relação com a palavra que se encontra no meio do círculo. Volte novamente ao círculo e assim que encontrar outra palavra relacionada à palavra central, desenhe mais uma linha e ao final dessa linha escreva a palavra. Continue o exercício até que o desenho acho que esse está errado. Continue o exercício até que o desenho forme uma roda completa. Então aqui está um modelinho, né, do lado aqui, né? Veja, é uma palavra relacionada ao esporte da pessoa e depois ela vai se concentrar em conceitos relacionados àquela palavra central e com isso, além de ser um exercício para a concentração, que a pessoa vai ter que momentaneamente parar para fazer isso, né, deixar de lado outras atividades e refletir e também ser afetado, né? Então existe o cognitivo e o afetivo dentro dos conceitos que ele escolher. Além de tudo isso, eu, psicólogo, tenho um material conceitual importante. Por quê? Agora eu vou falar um pouquinho da minha abordagem. Na minha abordagem, o grau maior ou menor, o nível maior ou menor de consciência, a gente estuda o conceito que a pessoa utiliza. Então não é só a palavra, porque depois eu vou com o atleta, com esse papel que ele fez, e vou perguntando sobre o que essa palavra tem a ver. Por exemplo, nesse exemplo aqui, tem algumas palavras que eu queria saber por quê. Então ele colocou rede, prêmio. Né? Então, vamos imaginar que isso aqui seja um jogador de vôlei. Tá? Prêmio e rede, quer dizer, fala um pouquinho sobre isso. Né, para ele falar um pouquinho sobre essa relação que ele fez. Porque muitas relações que o atleta fizer vai mostrar, inclusive, o grau de não concentração dele. Né? Rede é obstáculo. Veja, então, que sentido que um jogador de vôlei daria para a rede como um obstáculo? Né? Voleibol, rede, poste, ó, que doideira. Né? Rígido, frouxo, juiz, que lá no vôlei o juiz fica lá na rede, etc. Erro, quer dizer, se eu bater a bola na rede, né? Hoje não, né? Mas antigamente, alguns daqui nem tinham nascido ainda, quando eu jogava vôlei, se eu sacasse e a bola batesse na rede, não era contado, né? Queimava a bola, né? O saque ia para a outra equipe. Hoje não. Hoje alguns, inclusive, utilizam-se da rede para enganar o adversário, né? Então o saque pode bater na rede e ainda pontuar. Golpe, árbitro, corda, badminton, quadrado, pesca. Ó, esse aqui foi para pesca, meu. Aí você vai falar, o que você estava pensando na rede, né? Pesca, se você está falando do vôlei, o que isso tem a ver? Enfim, veja que está trabalhando, gente, só estou dando um exemplo bobo aqui, tá? Mas a gente está trabalhando com conceito. Veja, se eu faço isso, eu também vejo o grau de distração da pessoa, que ele pode, inclusive, esquecer do que ele está associando e associar a palavra aqui central, né, a palavra fulcral aqui, com palavras que não tem nada a ver. Ou seja, saiu já da concentração, já saiu da atividade dele. Outros vão deixar incompleto, não vão, por falta de esforço, né, e de empenho, vão deixar quieto, falar, não, cansei, só isso aqui, coloca 3 palavras ali só. Enfim, são várias atividades aí que eu posso, inclusive, ir dando ideias para o atleta. Hoje, se for adolescente, principalmente, eu não vou esperar 10 palavras. Eles vão colocar 3 e falar que tá bom. Então, eu posso fazer uma atividade instituindo números. Hoje, vocês vão fazer até 3 palavras. No treino da manhã, 5. No outro, 7. Eu vou aumentando. Por quê? Porque a criança e o adolescente, eles precisam de um empurrãozinho para poder formar conceitos, uma vez que eles não formam ainda conceitos, né, tão abstratos, né?
Então, o nosso conteúdo de hoje, ele girou em torno desses aspectos aqui. Falamos sobre a atenção e concentração, na sua definição, né, sobre eles. Falamos sobre a natureza da atenção, que ela pode ser involuntária ou voluntária, a direção da atenção, seja interna ou externa, a sua amplitude, seja a atenção focal, onde a gente falou mais hoje, né, a tenaz, e também a atenção vigilante, enfatizando a importância da distribuição voluntária de tenacidade e vigilância. Vimos os princípios da concentração como princípios importantes, né, para não para que o atleta não possa sair, né, daquele contexto. Então, aqui a gente trabalhou muito com o contexto de homogeneização, né? Então, para me concentrar, eu preciso, de fato, deixar momentaneamente a heterogeneidade da vida cotidiana. E nesse ponto, recordamos um pouquinho a diferença, né, de distração. Isso aqui é treinável, né, e a distraibilidade, que, dependendo do nível, a gente vai precisar indicar um tratamento, né, psicoterápico e, alguns casos, inclusive, um acompanhamento medicamentoso. E, por último, apresentei assim algumas ideias, né, que o texto nos mostra sobre exercícios para treinamento da concentração. E agora eu abro para comentários, as perguntas.